Olá, boa tarde. O primeiro passo legislativo que tornou viável o nascimento do Juizado Especial Federal foi a Emenda Constitucional 22/98, que permitiu a criação de juizados especiais também na Justiça Federal. E é esse o assunto de hoje do programa Tema Jurídico da Facisa. Os artigos das leis 9.099/95 e 10.259/01, que instituíram e regularam os juizados especiais, contemplam um elenco de práticas avançadas e simbolizam uma conquista social de efetiva relevância ao possibilitar a prestação jurisdicional rápida e simples. E para falar sobre os juizados especiais, convidamos o juiz federal, Dr. Bruno Teixeira de Paiva. Boa tarde, doutor Bruno. Seja muito bem-vindo ao programa Tema Jurídico. É um prazer tê-lo aqui conosco. E para começar, professor, vamos conceituar, definir o que são os juizados especiais federais. Boa tarde também, Carla. Boa tarde a todos. Os juizados especiais são as varas da Justiça Federal com competência para julgar as demandas que não superem 60 salários mínimos. Nas cidades onde tem os juizados especiais federais, as suas causas são de competência absoluta. O que eu quero dizer com isso? A parte não tem escolha entre uma vara comum da Justiça Federal e os juizados especiais federais. Se a causa não supera os 60 salários mínimos, eles são obrigados a ir ao juizado especial federal. Como é que está o cenário da presença do juizado especial federal na Paraíba? Na Paraíba, a Justiça Federal é polarizada em algumas cidades, né? Em poucas cidades, além da capital, temos Campina Grande, Guarabira, Monteiro, Patos e Souza. E em cada uma dessas cidades tem pelo menos um juizado especial federal. Nós temos hoje na capital 2 juizados especiais federais que, é importante dizer, eles atendem a todo o estado, né? Porque cada uma dessas cidades que citei, elas respondem por uma circunscrição territorial que abrange não só aquela cidade sede, mas também todas as cidades da cercania da cidade, desta cidade. Então, na verdade, embora nessas cidades polo, todo o estado da Paraíba é atendido pelos juizados especiais federais. E é em número suficiente, o senhor diria, hoje, dá conta da demanda que chega para o juizado especial, ou a gente precisaria de mais espalhados pelo estado? Carla, eu entendo que a realidade de hoje é muito boa, embora talvez precise de 1 ou 2 no estado inteiro, mas a realidade de hoje, comparada com a de 8 anos atrás, é muito boa. Só para dar um exemplo concreto, em 2005 eu era juiz em um juizado especial federal que tinha entre 15 mil e 17 mil processos. Hoje o juizado especial federal do qual faço parte tem 3.100 processos. Então, 5 vezes menos, um pouco mais. E o que fez reduzir esse número assim? Olha, primeiro, a nomeação de mais juízes, a criação de outros juizados especiais federais em outras sedes. Por exemplo, Guarabira é uma sede nova, Monteiro é uma sede nova. Nós estamos para instalar uma nova vara na cidade de Souza. Patos também é uma sede nova, que passou a abranger também cidades que, por exemplo, anteriormente eram da competência do juizado especial de João Pessoa e de Campina. Isso desafogou nomeação de mais servidores pelo tribunal, nomeação de mais juízes, e um conjunto de fatores levou a isso. E, doutor Bruno, quem é que pode entrar com ação no Juizado Especial Federal? Os autores são pessoas físicas, microempresas e pessoas de pequeno porte, e empresas de pequeno porte. Quanto a isso, até uma falsa premissa que se levanta, a de que a clientela, digamos assim, da Justiça Federal seria composta de grandes empresários, de grandes empresas. Isso é, na verdade, uma falsa premissa. A grande maioria das pessoas que socorrem do Juizado Especial Federal são pessoas pobres, eu diria até paupérrimas, pessoas que estão abaixo até da linha da pobreza, que, segundo o Banco Mundial, é de $1 por dia. Gente realmente que passa necessidade, fome, e que socorrem dos juizados especiais federais para ter implementado seu direito que foi negado pelos outros poderes.
Então, na verdade, ocorre exatamente o contrário do que muito se pensa. Nos juizados, a grande maioria das pessoas que socorrem são pessoas de faixa salarial muito baixa ou, na maior parte das vezes, de pessoas sem nenhum salário, sem dinheiro, sem renda. E a parte questionada sempre vai ser a União? União, autarquias federais ou empresa pública federal. Hoje tem prevalecido, na realidade do juizado que o senhor responde, que tipo de réu? Olha, hoje ainda, a grande maioria das demandas ainda é previdenciária. Então, o grande cliente réu na Justiça Federal ainda é o INSS, embora isso tenha mudado. Nos últimos 5 anos, a Caixa Econômica tem recebido diversas demandas, a própria União, reajuste de servidores. Isso também tem a ver, Carla, também com a evolução do esclarecimento da população, né? Certas demandas que há 10 anos atrás eram muito escassas, hoje, exatamente com a difusão da informação, com o acesso maior à justiça, com as informações que as pessoas têm, tem levado as pessoas a socorrer mais o judiciário. Vou dar um exemplo pontual. As demandas de medicamento, os pedidos de medicamento através da justiça. Há 10 anos atrás, pouco se via, porque as pessoas desconheciam ou porque a Justiça Federal estava um pouco longe fisicamente das pessoas, mas hoje é uma demanda que aumenta cada mês. A gente percebe na distribuição que em cada mês aumenta cada vez mais esse tipo de demanda. Isso também diz respeito à localidade. Por exemplo, nas cidades do interior, há mais pedidos de aposentadoria que digam respeito ao agricultor. Na capital, há mais demandas que dizem respeito ao servidor público. E aí? O senhor colocando essa questão de que o acesso, as pessoas que estão tendo acesso são pessoas de uma classe social mais necessitada. Para eles conseguirem dar entrada no processo na Justiça Federal, eles precisam recorrer a um advogado, constituir um advogado e investir para isso também? Olha, Carla, isso é uma questão interessante, porque eles não precisam. Mas eu, como juiz, eu sempre recomendo que o façam. Porque muitas das questões que são postas são questões técnicas. A pessoa, na verdade, não lida, não está ali, não sabe do que se trata. Então, sempre é bom ter o apoio do advogado. E aí, o primeiro questionamento que surge mas nem todo mundo tem acesso ao advogado, até porque precisa pagar. Esse problema não é totalmente presente, embora, claro, que seja presente em algumas cidades do interior. Nós temos hoje a Defensoria Pública da União, que tem uma atuação muito forte no Estado, tem uma atuação muito séria e muito contundente no Estado, em que as pessoas podem se valer da Defensoria Pública da União sem, obviamente, despender nenhum tipo de investimento financeiro e podem socorrer dos juizados através da Defensoria Pública. Em algumas cidades, a capital é um exemplo, tem também os escritórios de prática forense. São escritórios que, através da universidade, atendem as pessoas de forma absolutamente gratuita em convênio com a Justiça Federal. A demanda que tem hoje no juizado aqui em Campina, qual o percentual que vem com esse apoio da Defensoria Pública? Olha, é difícil dizer, assim, exatamente o percentual de demandas, mas em relação ao quantitativo global é muito pequeno. A grande maioria se socorre de escritórios de advocacia. Nós temos vários escritórios aqui na Paraíba, por exemplo, especializados em causas previdenciárias. Escritórios bem estruturados, com profissionais muito sérios e que, na maioria das cidades, ou eu arrisco dizer em quase todas, tem pelo menos uma sede do escritório que especializado nessas demandas previdenciárias. Então, culturalmente, já se tornou até fácil nessas cidades do interior se socorrer dos advogados, né, para ingressar no Juizado Especial Federal. Ok. Vamos fazer um intervalo e no próximo bloco voltaremos com mais tema jurídico. A gente volta já já.
De volta com o programa Tema Jurídico do curso de Direito da Facisa, que hoje está abordando a questão dos juizados especiais federais. Doutor Bruno, é preciso pagar para entrar com uma ação no juizado especial federal? Não, o primeiro grau dos juizados especiais federais, ele é isento de custa. Então, a pessoa não paga custas judiciárias. Se a pessoa, eventualmente, em caso de perder a demanda em primeiro grau, quiser insistir e socorrer do segundo grau, teria que pagar custas àquelas pessoas que não possam provar que são beneficiárias da gratuidade judiciária, ou seja, não sejam pobres na forma da lei. E eu insisto naquele outro ponto em relação ao perfil das pessoas que se socorrem ao juizado. Por isso a gente muito dificilmente temos no dia a dia pagamento de custas, porque a grande maioria que se socorre ao juizado são pessoas pobres na forma da lei e que são dispensadas de custos, mesmo quando se socorrem para o segundo grau, insistindo em uma decisão favorável da turma recursal. Mesmo assim, eles são isentos da custa judiciária. Em média, se espera quanto tempo num processo? Como o senhor falou que o mais comum é com relação às questões previdenciárias. Em média, se espera quanto tempo da entrada no processo até efetivamente haver o julgamento e quem entrou com a ação conseguir ter um resultado? Bem, claro que isso é uma pergunta que eu não tenho como responder em relação a todos os processos, porque cada processo média, né? Tem sua peculiaridade. Mas, para dar um exemplo concreto de dois tipos de ações que fazem parte de 70% a 80% de toda a demanda, que são as ações de aposentadoria e ações contra a Caixa Econômica Federal, ações de dano moral. Se você ingressar hoje no Juizado Especial Federal, ainda esse ano, no máximo na primeira semana de dezembro, a sentença está saindo. Por que eu digo isso? Porque a pauta da audiência está exatamente hoje para 3 de dezembro. Então, se você entra hoje, o máximo da sua audiência vai ser em 3 de dezembro e a sentença sai 1 ou 2 dias depois ou no mesmo dia. Isso pode ser abreviado, porque pode, daqui a 1 mês e meio, ser objeto de conciliação e abreviar tudo isso, né? Então, em primeiro grau, eu posso dar mais ou menos esse exemplo. Uma média de 3 meses. Claro. Esse exemplo é bem genérico, porque pode ter uma ou outra causa. Mas, demandas que durem mais de 6 meses ou que cheguem a 1 ano, eu posso dizer que a preço de hoje eu não tenho nenhuma, né? Nós temos as metas anuais do CNJ e nós cumprimos todas. Então, na verdade, processo que possa durar 1 ano, hoje a gente não tem absolutamente nenhum. Um caso ou outro específico que possa ir para segundo grau e aí voltar, aí é um caso particular, mas a demora do processo em primeiro grau não vai chegar a todo esse tempo. No caso das ações previdenciárias, quem que paga a perícia? Quem é responsável pelo pagamento da perícia? Em caso de procedência, quem vai pagar é o INSS. Em caso de improcedência, é a União. Certo. O senhor falou aí na questão dos casos que são remetidos à conciliação. Isso, o senhor consegue apontar um percentual de quanto desses casos que chegam lá são destinados para uma conciliação? Posso dizer sim. Isso é uma pergunta importante porque eu posso também desmistificar outra falsa premissa que pelo menos aos olhos da população, se tem muitas vezes como certa. Na verdade, a de que o INSS sempre está a barrar os benefícios previdenciários, a negar os benefícios previdenciários, a recorrer a todo custo de qualquer tipo de pretensão previdenciária. Na verdade, o índice de conciliação do INSS é bastante alto. Os procuradores aqui na Paraíba são assim, bastante compromissados e eles têm alguns direcionamentos, obviamente, em que eles não podem fazer a conciliação, mas na maioria dos casos, quando há possibilidade de acordo, eu vejo que assim, eles realmente fazem. Então, a depender do tipo de demanda, a gente pode dizer que varia entre 30%, certo? Entre 30% e 45% o índice de acordo.
Às vezes nós fazemos algumas semanas de conciliação durante o ano, em que o volume é maior, a gente chega até a um índice maior de conciliação. Teve semanas que a gente chegou perto de 60% de acordo. Isso vale também para as questões que envolvem a Caixa Econômica, que foi outro que o senhor também citou, né? Que geralmente Exato. recebe. É uma outra boa notícia que eu tenho para dar em relação a um dos réus da Justiça Federal. A Caixa Econômica, eu lembro muito bem, em 2005, ela não fazia acordo. Não fazia acordo. Em dano moral, não fazia. Os advogados que iam à audiência nem permissão tinham para fazer acordo. Simplesmente a gente nem levava o processo para a audiência por tentativa de conciliação. Hoje o índice de conciliação na Caixa Econômica é altíssimo, né? Então, às vezes eu marco semanas de conciliação só com a Caixa Econômica, porque a quantidade de acordos é realmente muito grande. Então, até o ente evoluiu até nesse sentido, viu que juridicamente era bastante plausível. A conciliação é um instituto que vem para, na verdade, beneficiar a todos, né? Além do interesse público. Então, hoje, a Caixa Econômica é um dos entes também que realizam muitos acordos. Qual a circunstância mais comum que tem levado o cidadão a colocar a Caixa Econômica como réu no que se refere a dano moral? Olhe, o dano moral, a situação fática do dano moral é a mais diversa, né? Mas, assim, a negativação do nome da pessoa em cadastros restritivos de crédito é a demanda mais usual. Mas temos roubo de celular dentro de agência, eventualmente algum tipo de desrespeito que tenha sido sofrido dentro da própria agência. Mas estou certo de que as restrições indevidas em cadastro de crédito correspondem à maior parte das demandas. Ok, doutor. Vamos fazer mais uma pausa e no próximo bloco a gente volta com mais tema jurídico. Não saia daí, é um minuto só. De volta com o programa Tema Jurídico, hoje falando sobre o Juizado Especial Federal. Doutor Bruno, aonde é que as pessoas podem procurar um Juizado Especial Federal? Os Juizados Especiais Federais sempre ficam localizados fisicamente no prédio da Justiça Federal em cada cidade. Nessas cidades que citei, João Pessoa, Campina, Guarabira, Patos, Souza, Monteiro, sempre em cada uma delas tem uma sede da Justiça Federal. Em cada sede, certamente terá um Juizado Especial Federal. A parte pode se dirigir a essa sede ou com um advogado, e como a gente já acabou de falar, ou mesmo pessoalmente. Em cada juizado tem a gente chama o setor de atermação, que um servidor da própria Justiça recebe a demanda e recebe a reclamação e o peticionamento da pessoa e dá entrada no processo. No caso, pessoa física, pessoa jurídica. Exato. Agora, as causas que chegam ao juizado são necessariamente as causas menos complexas? Olha, não necessariamente, embora muito se pense a respeito, e isso é uma diferença para os juizados especiais e estaduais. No estadual, há uma possibilidade de, diante da complexidade da causa, o juiz remeter à vara comum. Nós não utilizamos essa válvula de escape na Justiça Federal. Por mais complexa que seja a causa, se ela tiver no teto dos 60 salários mínimos, nós julgamos no Juizado Especial Federal. Eu vou dar um exemplo. Uma ação de dano moral contra a Caixa Econômica no Juizado Especial Federal, ela pode ser absolutamente idêntica quanto à complexidade quando a gente compara com a ação de dano moral contra a Caixa Econômica numa vara comum. A diferença é só o valor. Então, por exemplo, uma situação de fato em que a pessoa teve um cadastro restritivo de crédito, o seu nome inserido no cadastro restritivo, a análise da assessoria e do juiz no processo, a demora do processo, o raciocínio jurídico no processo para a resolução do processo é absolutamente idêntico nos dois processos. A diferença é que um vai ser, por exemplo, um pedido de R$30 mil e outro vai ser, por exemplo, um pedido de R$80 mil. Mas veja que a complexidade é exatamente igual. A mesma coisa, um pedido de implementação de um determinado índice de um servidor. Se a soma daquele índice desse servidor ultrapassar os 60 salários, vai para a vara comum. Se não, vai para o juizado.
e veja que a demora de resolução do processo é absolutamente idêntica. A complexidade para um juiz que está na vara de um juizado especial federal e o juiz que está na vara comum é absolutamente igual, né? Aí, quais são, então, as vantagens que o senhor poderia apontar, elencar, do juizado especial federal? Olha, Carla, além do natural encurtamento do processo pelo próprio procedimento, os prazos são mais rápidos, o julgamento, a instrução e o julgamento é feita de forma mais rápida. Os juizados também têm uma peculiaridade aqui na quinta região toda. Todos os juizados especiais federais, eles são virtualizados. O processo virtual, embora no início tenha incomodado, obviamente, algumas pessoas, exatamente pela mudança natural do papel para o processo inteiramente no computador, ele é muito mais ágil. Porque ele desburocratiza o processo em diversos aspectos. Então, por exemplo, o serviço de cartório, agendamento de perícia, marcação de audiência, todo esse serviço, ele muitas vezes ele é encurtado por conta pela falta de necessidade do servidor fisicamente ir, por exemplo, fazer uma intimação, quando essa intimação é feita por e-mail, de ser intimado um perito para um agendamento, quando isso aí tudo pode ser feito por e-mail. Então, a peculiaridade do juizado virtual já também facilita bastante no incremento e na agilidade do processo. A gente tem alguns dados que são levantados em estudos que diz que 70% do trabalho do cartório ele é eliminado com a virtualização. Então, isso, obviamente, resulta num processo mais ágil, numa resposta jurisdicional à parte também mais ágil, então, e as demandas, obviamente, vão diminuindo de forma mais célere, né? Tem ajudado, é um fator que tem ajudado a vocês não terem uma demanda encalhada tão significativa assim. Eu não tenho dúvida. Na verdade, hoje, eu posso dizer que em todas as varas da Paraíba, a situação é muito melhor do que se encontrava há 10 anos atrás. No juizado, eu não tenho receio em dizer que em nenhum juizado aqui há uma demanda que extrapole anos. Nenhuma. Em primeiro grau, o processo é rápido, é ligeiro. E, claro, há algumas causas em outras varas, causas criminais, causas de improbidade muito mais complexas, que a própria previsão processual impede, né, que o processo seja rápido o suficiente a uma prestação jurisdicional que satisfaça a todos. Mas, dentro dos limites da legislação processual, hoje, em termos de volume de processo, a Paraíba, eu posso dizer, é bastante enxuta. Que boa notícia. Chegamos aqui ao final do programa, doutor Bruno. A gente agradece a sua presença e abre espaço para as suas considerações finais. Bem, eu agradeço também a oportunidade. Se há qualquer pessoa que tiver dúvida acerca de sua localidade, onde ingressar, em qual juizado especial federal ela pode se socorrer, ela pode entrar no site da Justiça Federal, www.jfpb.jus.br. Lá tem a localização de todas as varas federais, a circunscrição que diz respeito a cada vara de cada uma dessas cidades das quais tratei, e é só entrar no site e verificar. Obrigada. E obrigada a você também pela sua audiência aqui na TV Itararé e no nosso canal no YouTube. Bom final de semana e até sábado que vem com mais tema jurídico da Facisa.